Na carta que Judas escreveu, esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, não. Esse era outro discípulo de Cristo, que se identifica aqui como irmão de Tiago. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6, diz que ambos eram filhos de Alfeu. Existe uma contradição entre alguns estudiosos da Bíblia, porque há quem afirme que esse tal Judas e Tiago, seu irmão, eram os irmãos de Jesus, citados em Mateus capítulo 13, versículo 55. Irmãos de Jesus, segundo a carne. Mas isso não vem ao caso. O que importa para nós é a carta que ele escreveu. E nessa carta tem alguns pontos que eu queria estudar com você hoje, porque às vezes nós lemos a Bíblia e deixamos escapar as bênçãos que estão nas entrelinhas por falta de entendimento. Ele começa escrevendo da seguinte maneira: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, santificados pelo Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Veja que essa carta, ela é destinada àqueles que foram chamados e santificados por Deus e que são conservados por Jesus Cristo. Quem são essas pessoas? Somos nós. E aqui ele fala de 3 coisas que eu preciso estudar com você. Primeira coisa a observar é que nós fomos chamados. Fomos escolhidos para fazer parte da família divina. Talvez você ainda não tenha dado muita importância para isso, mas o fato de ter sido chamado por Deus nos torna participantes por direito a todas as promessas e bênçãos de Deus. Tudo que ele prometeu aos seus servos no passado é nosso direito. Talvez você pense, como eu posso ter certeza que eu também fui chamado? Veja o que Jesus disse em João 6,44. Ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém sente o desejo de ouvir o Evangelho de Deus se Deus não tocar ele, não tocar no coração dele. Jesus nos escolheu, a mim, a você, com 2 propósitos. Primeiro, porque ele conta conosco para dar continuidade à sua obra. E segundo, porque ele, Jesus, quer que nós tenhamos sucesso nas nossas orações. Ele disse em João 15,16, não fostes vós que me escolhestes, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Nós temos aqui uma revelação muito importante. Fomos escolhidos para dar frutos. Isso é, para ganhar almas para Jesus, para o reino de Deus. E para que nós permaneçamos firmes em fazer a sua obra. A fim de quê? A fim de que as nossas orações sejam atendidas. Jesus disse, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. A segunda coisa que Judas nos lembra aqui é que nós fomos santificados pelo Deus Pai. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e prestamos atenção no que nós estamos ouvindo e permitimos que ela entre no nosso coração, nós recebemos nada mais, nada menos do que a presença do Senhor em nós. Jesus entra na nossa vida e começa a nos purificar. Ele vai tirando de nós aqueles desejos pelas coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, vai fazendo de nós uma nova criatura, pura, santa. Pode ser o pior pecador. Quando ele recebe a palavra de Deus, ele deixa Jesus entrar no coração, ele é santificado. Torna-se uma pessoa separada e preparada para servir a Deus. Porque nessa hora, na hora que ele toma a decisão de pertencer ao Senhor, cumpre-se nele a oração que Jesus fez ao Pai antes de ser crucificado, onde Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o Pai então nos santifica. Você deixa de ser aquela pessoa do passado, se torna uma nova pessoa e o diabo não pode mais se meter a besta com você, porque você já foi, por Jesus, justificado dos seus erros. Seus pecados foram perdoados e como eu posso ter certeza disso?
Romanos 8,30 diz o seguinte: aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A partir de então, o diabo não tem mais nenhum direito legal de te oprimir. A terceira coisa, somos conservados ou preservados por Jesus Cristo. Como eu disse, o diabo não pode mais se meter a besta conosco. Nós pertencemos a Deus. O inimigo não pode tocar naquele que é de Deus. Onde é que está escrito isso? 1 de João capítulo 5, versículo 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Por que João disse que aquele que é nascido de Deus não peca? Porque a pessoa que dá ouvidos à palavra de Deus, não digo essa pessoa que simplesmente escuta, não. Eu digo aquela que ouve e recebe a palavra no coração. Essa pessoa, ela tem prazer em obedecer a palavra. Ela se conserva dentro da palavra e ela não se rende mais diante das tentações de Satanás para fazer o que não convém. Essa pessoa se conserva a si mesma dentro daquilo que ela aprendeu na palavra de Deus. E estando na palavra, ela está em Cristo, porque Jesus é a palavra e Ele a conserva. Estando dentro da palavra de Deus, você vai crescer muito, em todos os sentidos. A Bíblia diz o seguinte, que a bênção do Senhor é que enriquece. Por quê? Porque o diabo não pode mais roubar você. Ele não pode mais meter a mão nos seus negócios, nas suas finanças, na sua saúde, enfim. Uma vez que você atendeu o chamado de Cristo, você então passou a ser uma nova criatura, você passou a fazer parte da família divina. Você é santificado pelo Pai, por intermédio da Santa Palavra, e se você se conservar dentro da palavra, dentro daquilo que você aprende, não se desviar, você é preservado por Jesus Cristo. O diabo perde completamente o domínio sobre a sua vida. Muita gente hoje continua sendo oprimida porque ela não atenta para o que a Bíblia ensina. Jesus disse que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes nós ficamos assim esperando acontecer uma mágica, da noite para o dia, esperamos os nossos problemas se resolverem sozinhos, mas isso não vai acontecer, não acontece assim. Jesus foi bem sucedido no seu ministério, não porque ele é o Filho de Deus, porque quando ele veio ao mundo, ele veio como ser humano, igualzinho a mim e a você, sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos, desejos, mas o sucesso dele se deu ao fato dele agir sobre a palavra de Deus. Ele agia conforme a palavra. Ele agia na palavra. Tudo quanto ele fazia era de acordo com as Sagradas Escrituras. Veja que quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele não usou nenhum superpoder para expulsar o diabo, não. Ele derrotou Satanás na base do está escrito. Foi simplesmente confessando o que diz as Sagradas Escrituras que Jesus botou Satanás para correr. E não é de outra maneira que nós vamos vencer os nossos problemas. Nós oramos e nada acontece porque não oramos conforme convém. Quando formos orar, ao invés de ficar pronunciando palavras decoradas, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele já fez por nós, agradecer pelas bênçãos que nos foram prometidas, porque todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim e o amém, é confirmada todas elas. Nós temos direito a essas promessas porque são para nós e para os nossos filhos. E com base no que diz a Escritura Sagrada, na autoridade que Jesus nos deu, nós temos que exigir que o bicho tire as garras daquilo que nos pertence. E no nome de Jesus nós temos de expulsá-lo das nossas vidas. Se nós queremos ser bem-sucedidos, temos que fazer conforme o Senhor Jesus fez. Quando Satanás ofereceu para ele toda a glória do mundo, ele expulsou o diabo dizendo, vai-te, Satanás, porque está escrito. Nós precisamos aprender a agir do mesmo modo. Quando o diabo fizer alguma proposta para você, por melhor que ela possa parecer, recuse e mande ele embora. Porque se você aceitar que seja um fio de barba dele, você vai estar dando a ele a permissão para atuar na sua vida. Você vai ficar na mão do bicho. Basta você aceitar a mínima tentação para cometer o pecado
e você fica na mão dele. Jesus deixou bem claro que as intenções dele é roubar, matar e destruir. Quando damos a devida atenção ao que a Bíblia fala, nós aprendemos a não deixar o capeta meter a mão no que nos pertence. Não deixe o bicho continuar te roubando. Aprenda a lutar pelos seus direitos. O doente devia mandar a doença embora porque está escrito que Jesus já levou as suas enfermidades. Ele devia confessar que o Senhor disse que não enviaria sobre ele nenhuma das enfermidades que foram enviadas sobre os pecadores. A pessoa, quando sentia algum sintoma, alguma dor, ao invés de correr procurando um médico, devia primeiro invocar o poderoso nome do nosso Deus, crendo no que ele disse: eu sou o Senhor que te sara. A pessoa que estiver falida, passando necessidade financeira, ela devia erguer as mangas, pedir sabedoria a Deus, porque Ele vai mostrar como ela deve fazer para prosperar. Às vezes a oportunidade está debaixo dos olhos da pessoa e a pessoa não consegue enxergar a chance de ganhar dinheiro com aquilo que ela tem nas mãos. Meu irmão, minha irmã, precisa buscar a sabedoria de Deus para prosperar na vida. Porque está escrito em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida abundante. Jesus não mentiu. Olhe ao seu redor, se for necessário, olhe para dentro de você mesmo, porque o dom para prosperar já foi dado. No dia em que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, Deus já te deu os dons que você precisa. Portanto, peça a Deus a sabedoria, procura na Bíblia, porque lá diz no Salmo 34, versículo 10, que aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. A pessoa que ainda não conseguiu a sua metade, por exemplo, ela deve orar, pedir a Deus que mande a sua outra metade. Porque é mandamento do Senhor que cada um se case e constitua família. Deus disse: não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem esteja só. Então, se esse é o seu caso, comece a orar e pedir a Deus que envie a sua metade. Foi Ele que disse que faria um ajudador idôneo, um ajudador idôneo. Comece então a chamar à existência a sua ajudadora, o seu ajudador. Chame à existência a esposa, o marido, os filhos, enfim. Você tem que agir conforme a palavra, porque é assim que nós somos abençoados. Quem não age de acordo com a palavra, quem não ora citando a palavra e exigindo que a palavra se cumpra, não é abençoado. Quando nós confessamos e damos voz à palavra de Deus, é que nós somos abençoados. O profeta Oséias disse que o povo de Deus sofre porque não tem conhecimento. Nós temos de parar de nos queixar dos nossos problemas e entender que nós somos queridos, amados do Pai, somos guardados por Jesus. A misericórdia de Deus que abençoou, que alcançou você quando você estava perdido no pecado, agora ela se torna ainda maior sobre você, porque agora você é filho de Deus. E a sua paz ela é multiplicada à medida que você aprende a confiar naquilo que o Senhor disse, confiar no amor de Deus. E a caridade, isso é o sentimento que nos leva a amar os nossos semelhantes, ele também nos é aumentado quando nós aprendemos a amar a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O inimigo sempre vai usar as artimanhas dele para conseguir permissão de Deus para te atacar. Conforme ele fez com Jó. Se acontecer de você pecar, não demore em confessar e buscar o perdão. Lembre e não aceite fazer a vontade do diabo. Não entregue o seu corpo ao pecado, porque ele pertence a Deus. Nunca deixe o maligno te convencer do contrário. Você pertence a Deus. Lembra disso. Deus te abençoe.